nossa casa, mais uma reunião pública da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje com a Thaís, que vai fazer uma palestra sobre não se pode servir a dois senhores. E a gente vai começar com uma página do livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na lição 63. Atritos físicos. Mas, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 39. E vamos aos comentários de Emmanuel. Alguns humoristas pretendem descobrir, na advertência do Mestre, uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas ao ditames do amor, essência fundamental do seu Evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra o outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão for afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferrotou o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter o homem desvairado, compelindo-o a reajustar dignamente, é conservar-se o contentor ou circunstâncias em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando de imediato no reconhecimento da privacidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conceito do Cristo, não há convite à fraqueza, mas há apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Emmanuel, como um sujeito clássico de ser, né, de comentar, ele justamente nos faz um convite. Em algum momento, quando a gente oferece uma face, né, e essa face for de ira, de raiva, de ódio, por impulso a gente retribui, né, no mesmo nível. Mas a recomendação de Jesus é outra, que em vez de ódio, se traz a paz, né, se traz a sensibilidade, traga o amor, né, isso em outra face. Para mostrar justamente o real sentido do nosso aprendizado. Porque nós sabemos que estamos lidando com trocas de energias. Né? Quando eu ofereço uma energia de ira, uma energia de ódio, de cólera, isso em mim, é lógico que afeta o outro. Mas o outro ele pode muito bem transformar isso de uma forma totalmente diferente. Com amor, com paz, com bonança. E essa é a recomendação de Jesus, né? E isso é um abençoado avanço. Difícil é? Sim, mas o desequilíbrio só vem no momento em que, quando a gente vive falando aqui, influencia os espíritos dos nossos pensamentos e atos muito mais que imaginamos. Quando a gente tem essa reação, é muito bom, seria bom a gente parar para pensar, ou então beber a água do Chico, né? Tem isso muito nos filmes. No filme do Chico tem isso, bebe a água
Bebe água para você absorver essa energia, para oferecer a outra face. Então ele coloca aqui de que qualquer conflito físico, a palavra reveste de reduzida função dos ciclos. O gesto é força que se expressará convenientemente. Não é à toa que Jesus ensinava por gestos, por palavras, por exemplos. Então convém a nós, nesse sentido, de que estamos aqui aprendendo a justamente oferecer a nossa melhor parte. Então, se o irmão está acalorado, se o irmão está nervoso, não vamos retribuir. Vamos retribuir de uma outra forma. Com calma. Vamos usar o exemplo da água. Esse exemplo é maravilhoso, né? Nesse momento, toma água, para que a gente possa ali pensar numa maneira que a gente possa ajudar esse irmão em ira, né? Em ódio. Então, é um convite de Emmanuel para que a gente possa seguir essa recomendação. Difícil, mas é possível. É uma recomendação de um avanço incrível para o nosso caminho à superioridade que todo mundo quer, né? A gente está aqui para evoluir. Então, o nosso objetivo é esse exercício. Então, vamos levar nossos pensamentos, agradecer a Deus nosso Pai, ao amigo mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, pela oportunidade bendita de estarmos aqui, seja aqui na nossa casa, ou seja em conexões virtuais, em computadores, celulares, em que todos estão com a mesma vibração, com a mesma energia e com a mesma vontade de retirar dessas mensagens consoladoras que a nossa irmã irá trazer hoje com seus mentores amigos, para que a gente possa transformar essa mensagem, internalizar em nossos corações, para colocarmos em prática diária no ciclo da sociedade, no ciclo da família e no ciclo íntimo. Ampare nossos irmãos que estão passando por essa fase de sofrimento e que essas palavras possam consolar para que a gente possa seguir em frente rumo aos nossos objetivos. Ampara os profissionais de saúde também que estão com a árdua tarefa de cuidar de nossas vidas físicas, e que eles possam ser um instrumento dessa reflexão, desse Evangelho, para que a gente possa caminharmos unidos nessa fonte de água viva que Cristo veio nos mostrar. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, eu vou passar a palavra para a Thaís, que hoje ela vai falar sobre não se pode servir a dois senhores. Vamos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que tudo aquilo que nós viemos aqui buscar, nós possamos perceber, possamos sentir. Nós vamos falar de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 16º, aonde Kardec coloca as instruções, o que é que nós não podemos fazer, porque não tem condições de servirmos a Deus a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon. E o capítulo, ele intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, ele vai discorrer justamente sobre a espiritualidade e sobre o dinheiro. Muitas pessoas acham que a riqueza é um mal, que o dinheiro só serve para denegrir o homem, só serve para colocar o homem numa posição de perdição. E não é a verdade. Não é isso. Jesus, em momento algum, ele disse que o dinheiro era ruim. Não. Ele nos mostra como que nós podemos e devemos seguir na nossa vida utilizando os bens materiais.
utilizando tudo aquilo que a gente tem que nos favorece ao crescimento. Porém, é de nosso livre-arbítrio conduzirmos a nossa vida. No primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, nós encontramos uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Ele não pergunta quem é Deus. Muitas pessoas perguntam, quem é Deus? E Kardec objetivamente pergunta, que é Deus? E os espíritos respondem com bastante segurança, com bastante entendimento para nós, com bastante clareza. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então nós já temos aí uma soberania na nossa vida, mesmo na vida material, mesmo na vida de encarnados, que é Deus. Se nós temos esse conhecimento não é só para que nós o achemos bonito, mas que o achemos útil e o coloquemos em primeira linha na nossa vida, porque Deus é soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. Se nós colocarmos em prática, nós vamos ter na nossa vida um direcionamento. E esse direcionamento vai fazer com que nós utilizemos, administremos tudo quanto há na nossa vida, tanto pouco quanto muito. Por quê? Quando nós formos bons administradores, nós vamos reproduzir benefícios não só para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós vamos contribuir para o progresso da humanidade, porque tudo que nós fizermos, nós vamos fazer não só com a intenção de bondade, de amor, de caridade. Nós vamos realmente fazermos. E quando estivermos diante tanto da opulência, da riqueza, como da pobreza, que são duas áreas de provação muito grande para nós, nós somos experimentados, nós colocamos ali o nosso potencial de decisão em toda circunstância, tanto da pobreza quanto da riqueza. Então é importante que a gente não se esqueça disso, que Jesus nos ensina a amar a Deus e como amar a Deus. Ele nos mostra que todo benefício nós teremos quando nós colocamos em primeiro lugar na nossa existência, nas nossas decisões, Deus. Com isso a gente combate o quê? Combatemos o orgulho, o egoísmo, as más tendências. Vamos nos reconhecendo como espíritos na trajetória da evolução. Que magnífico nós começarmos a entender qual é a nossa finalidade aqui. Por que nós estamos aqui? Para que nós estamos aqui? E se nós temos esse conhecimento, se nós temos esse direcionamento, esse primeiro plano na nossa vida, nós vamos entender que Deus não nos abandona, que Deus é o nosso Pai de misericórdia e não vamos tropeçar, porque vamos estar atentos. A gente só tropeça porque nós estamos ou com pressa, não estamos atentos ao nosso caminhar. Quando nós passamos a prestar atenção
na nossa linha, no nosso caminhar, nós evitamos tantas coisas, nós evitamos os tropeços da vida. Sabemos também que Moisés nos traz a primeira revelação, recebida lá no Monte Sinai. Jesus nos traz o amor ao Pai, a segunda revelação. E a doutrina espírita vem fechar para nós, não quer dizer que ela finalizou. Ela vem fechar um grupo de conhecimento para a nossa existência. Com isso, a doutrina, ela vai balancear os dois pesos para que a gente decida. Ela vai mostrar que servir é você se ocupar, é você estar à disposição de, é você doar-se a. Quando nós falamos servir a Deus, nós estamos nos colocando à disposição de Deus, à disposição da espiritualidade. Já temos uma visão de obediência, de trajetória e de decisões na nossa vida. Tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Se eu já sei que nem tudo me convém, eu começo a analisar o meu comportamento diante das situações. Jesus, nós já sabemos que é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se eu sou discípula de Jesus, eu sigo a Ele, as suas recomendações. Mas é difícil. Sim, não é fácil. Porque nós estamos aprendendo. Nós somos aqueles discípulos aprendizes. Nós estamos buscando referencial. Como se faz? E Ele nos ensina. Façamos assim. Façam assim. Então nós temos esse referencial na nossa vida para nos nortear, sem imposição alguma e sem pressa. Jesus não é apressado. Ele simplesmente não para, caminha. E nos fala e nos mostra como nós devemos agir. Aqueles que possuem esse entendimento e que querem servir, se colocam apóstolos. E a gente tem vários exemplos, né? Um deles é o Chico, que serviu obedientemente, não só a doutrina espírita, ele serviu a humanidade. Quando eu disse não só a doutrina espírita, porque os postulados da doutrina espírita, ele se embasou. Mas, na verdade, ele era um servidor do Cristo. Ele era um administrador de tudo aquilo que ele tinha, e o que ele possuía de maior era a mediunidade, e que ele responsavelmente serviu. Sem ganância, sem orgulho, sem vaidade, com simplicidade e humildade. E não é o que Jesus espera de nós? A simplicidade, a humildade diante da existência, a obediência. O servir é isso, é estar para. E nós podemos ver em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a dois senhores. A palavra Mamon é para descrever a riqueza material.
ou a cobiça. É para descrever, é para que a gente tenha um referencial, para que eles tivessem um referencial na época que Jesus disse isso. Mas não condenando o dinheiro. É isso que a gente precisa deixar bem claro na nossa mente. É o que nós fazemos com o dinheiro. É a mesma coisa, o que a gente faz com o nosso corpo. Como nós servimos o nosso corpo? De que maneira? Nós somos desleixados, nós não nos incomodamos com a limpeza, nós não ligamos para a conduta moral. É isso que a gente precisa saber e ter a consciência despertada. Que o servir a Deus e servir ao dinheiro estão em oposições. Porque quando eu sirvo ao dinheiro, que eu me coloco à disposição do dinheiro com ganância, com orgulho, com vaidade, eu deixo com que esta moeda me fascine, porque ela compra. Ela compra tudo que é material. Observem, quando a gente tem muito dinheiro, quando nós estamos na posição de comando com muito dinheiro, se a gente não vigiar e orar, nós desprezamos, nós nos sentimos superiores. Mandamos porque temos o poder. Olhe como a estrada da vida, ela se complica, mas não porque ela é tortuosa, ela se complica porque nós nos complicamos nas decisões. Quem decide sou eu. Por mais que eu tenha influência dos espíritos, como os amigos espirituais nos falam, mas sou eu que decido. Sou eu que dou a última palavra. E se possível, a primeira e a última. O que nós temos que observar, então, na nossa vida? São as nossas decisões. É a nossa conduta. Quem falha somos nós. Não é o dinheiro. Sou eu que não sei administrar. Sou eu que me deixo envolver porque eu tenho as minhas imperfeições a serem buriladas. E como eu não as reconheço, eu tenho que ter uma justificativa. Então, eu justifico em cima daquilo que eu vejo que é de mais valia para mim. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. É um esforço que eu faço. Se eu me conheço, conhece-te a ti mesmo? Se eu me conheço, eu sei aonde há o perigo. Chico pergunta para Emmanuel, numa determinada situação, aonde ele se encontrava, que era um local de muita festa, de muita bebida. E ele pergunta a Emmanuel, eu posso entrar? Emmanuel disse que sim, que ele poderia entrar. E ele se sentiu envaidecido. Olha, seguro de si, o envaidecimento de segurança de si. Então eu posso ir lá, né? Qual o problema? Emmanuel, peraí, mas Chico, eu quero ver como você vai sair. E é isso que a gente deve se perguntar. Como
decisões. Não se trata de uma força que se rivaliza com o Criador. O dinheiro não é rival do Criador. A fortuna não é rival do Criador. Se fizermos uma tradução transliteral do hebraico, veremos que mamon significa dinheiro. Ou seja, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Eu não posso e não devo me colocar à disposição com o intuito de individualidade. É meu, eu mando, eu posso. Isso me pertence. E na realidade nós sabemos que nem o corpo nos pertence. Hoje com o Covid, com a situação que a gente se encontra, nós não podemos nem velar os amigos, os entes queridos. É uma situação que a gente, se olhar friamente, nós vamos ver que nos traz muito ensinamento. Então não é o dinheiro que tem que ser a nossa preocupação. Não é a casa, não são os bens materiais, não é o seu PhD, não é o seu título na parede de doutor, mestre. Não é isso que nós temos que nos preocupar. Que nós temos que voltar a nossa atenção em primeiro lugar é quem eu sou. Quem eu sou? Desencarnou um homem muito rico, muito rico. Chegando ao plano espiritual, ele foi recebido com muito carinho, com muita gentileza, com muita atenção. E ele queria saber para onde que ele ia, Para onde que ele ia. Mas o instrutor espiritual pergunta a ele: quem é você? Ele falou: eu sou o doutor fulano de tal. Tinha minha clínica em tal cidade, morava em tal rua. E novamente o instrutor espiritual pergunta a ele: quem é você? Ele falou: eu sou o titular da cadeira tal. Eu sou aquele homem que tem uma conta bancária. Ele só descreveu-se de uma forma material. E o instrutor espiritual explica a ele: eu não estou perguntando quem você era. Eu estou perguntando: quem é você? Que espírito é esse? Observem a diferença. Quando Santo Agostinho nos recomenda que a cada dia, ao final do dia, nós façamos uma interrogação. Que interrogação é essa? É a interrogação de análise do nosso dia. O que eu fiz? Como me comportei? Ofendi as pessoas? Fiz o bem? Procurei ser melhor? Poucas vezes, provavelmente, a gente faça isso. Para se autoconhecer e saber que servir a Deus pode ter um embargo, pode ter uma dificuldade, mas que é muito mais saudável e recompensador do que estar envolvido ou envolvido com os bens materiais. Cega-nos. E com isso, a nossa jornada, que pode ser curta ou pode ser longa, ela às vezes fica tumultuada por nós próprios. Aí é o meu chefe, a minha esposa, o meu marido, o meu companheiro, minha companheira. Não. Somos nós mesmos que dificultamos a nossa travessia, a nossa trajetória. Então, se fizermos uma análise
sobre a recomendação evangélica que Jesus nos fala, que Lucas, que Mateus nos advertem, corremos o risco de desmoronar a riqueza, colocarmos a riqueza como algo temeroso. O dinheiro faz mal. O dinheiro, ele é para nos destruir. E não é isso, como nós estamos vendo, pela instrução dos Espíritos. Não é a Thaís que está falando, embasada nos conhecimentos dela, é embasada nos conhecimentos que ela adquiriu, retirada do Evangelho segundo o Espiritismo, retirada dos ensinamentos do Cristo. Todos aqueles que decidiram seguir Jesus tiveram suas dificuldades. O homem rico, o rapaz rico, não conseguiu. Quando Jesus disse a ele que fosse e vendesse tudo que tinha, ele sentiu dificuldade. Porque não era para ele se desfazer das coisas, era para ele fazer uma opção. Em momento algum, Jesus vai falar assim: olha, para de trabalhar, tá? Vende sua casa, vai morar debaixo da ponte. Vende seu carro, vai andar a pé. Ande nu pela cidade. De maneira alguma. De maneira alguma Jesus fala isso para nós e falaria isso para nós. É a ganância que ele está nos dando a observar. Como é que eu me comporto? Como é que eu utilizo? Como é que eu administro a minha vida? Como eu administro a minha vida? Como eu administro meus amores? Como eu administro as minhas amizades? O que eu estou angariando? A quem eu sirvo com bondade, com solicitude, com despreendimento? Eu sei, para aquele que bate a minha porta pedindo um pão, eu levantaria a qualquer hora para dar o pão ou só para o amigo? Ou eu estou à disposição de? Tem um caso que eu separei para nós meditarmos, está nesse livro, Lindos Casos de Chico Xavier, que conta, Chico conta a história, que é intitulada O Remédio. Aliás, quem conta a história é o Ramiro Gama. E isso é um fato que aconteceu com o Chico contou a ele e ele colocou no livro. E ele deu o título de O Remédio. Chico, nessa noite, estava muito fatigado quando, à hora da prece costumeira, apareceu-lhe Dona Maria João de Deus, sua mãezinha, já desencarnada. Minha mãe, rogou ao espírito carinhoso, como fazer para alcançar a vitória no cumprimento de meus deveres? Ele estava cansado. Deveria ter tido um dia de muita luta, de muito trabalho. Meu filho, só conheço um remédio: servir. Mas e as dificuldades de entendimento com os outros? Como espalhar as bênçãos do Espiritismo com quem não se deseja, se, às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas? Servir, meu filho, é a solução. Entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente, malsinam-nos as melhores intenções, detestam-nos sem motivo e dificultam-nos o mínimo do trabalho. Que
Julga que exista algum recurso para fazer a paz entre elas e nós? Sim, meu filho, há um recurso, o de servir sempre. Então, a senhora considera que para todos os males da vida, esse é o remédio? Sim, meu filho, remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós serão simples palavras que o mundo consome. E, depois de semelhante receita, o Espírito de Dona Maria João de Deus retirou-se, como quem não tinha outro remédio a ensinar. Vejam que realmente não temos outro remédio a não ser servirmos a Deus, servirmos a humanidade, colaborarmos com o avanço, colaborarmos com as boas obras às quais nós podemos nos interagir. Talvez a gente não tenha dinheiro para poder empregar, mas nós temos o quê? Nós temos as nossas mãos, os nossos pés, o nosso cérebro, o nosso coração. E algo, meus irmãos, que eu vejo, eu sempre notei isso, mas de um tempo para cá, eu tenho observado como a gente pode servir doando os nossos ouvidos. Quantas pessoas precisam falar, precisam desabafar. Eu outro dia fiquei 1 hora com uma amiga, mais de 1 hora. Ela só falando, eu Ela precisava falar. Então, quando nós emprestamos os nossos ouvidos, nós estamos servindo, ajudando a espiritualidade e estamos ajudando a nós mesmos, porque nós estamos treinando algo que é difícil. Paciência, né? Paciência. Então, alguns temem tanto o dinheiro que passam a vida inteira sem ter ao menos o razoável para uma vida digna. Servir, obedecer. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro. Façamos esse questionamento. A quem nós estamos servindo? A quem nós estamos nos dedicando? A quem nós estamos obedecendo? Que dita normas para o nosso comportamento? Que faz com que o nosso orgulho, a nossa vaidade cresça mais ainda e não diminua, que não extermine, que não acabe. Façamos essa pergunta. Se obedecemos a Jesus, vamos servir a Ele. Vamos seguir os seus ensinamentos. Vamos estar atentos aos seus ensinamentos. Talvez a gente não consiga servir 100%. Talvez tenhamos dificuldade. Quantas vezes somos pegos pela intolerância, pelo ciúme, pela maledicência, pela raiva, pelo ódio? Podemos ser pegos por isso. E quando Filipe disse sobre a água, está aqui a água da paz que Emmanuel fala para Chico. Emmanuel fala para Chico ingerir um gole d'água, colocar na boca um gole d'água e não ingerir. Prender a água na boca numa discussão, num momento de raiva, num momento onde ele vai ser testado. Emmanuel fala isso para ele. E essa recomendação está aqui. Mas eu não tenho água no momento. Fecha minha boca. Segura a saliva. Deixe passar. Existia uma menininha, isso é um conto, uma história para criança. E que quando eu li, eu guardei essa história para mim.
Existia uma criança que brincava com uma outra coleguinha com um brinquedo novo. Ela tinha ganho aquele brinquedo. Mas estava na hora dela ir ao médico. E ela deixou a coleguinha brincando com um brinquedo novo e foi com a mãe para o médico. Quando ela voltou, ela encontrou o brinquedo quebrado e colocado à parte. Ela ficou com muita raiva, mas com muita raiva. E disse para a avó que estava ao lado dela: eu não brinco mais com fulana, com a minha coleguinha. Porque veja só, vovó, ela quebrou meu brinquedo novo. E ainda escondeu o brinquedo. Ela não é minha amiga. Aí a avó a chamou e falou: vem cá, vamos conversar. Você lembra de um vestido novo que você ganhou, muito bonito, branquinho, e que você saiu com a sua mãe num dia de chuva? E quando vocês estavam caminhando, veio um carro passando por uma poça e jogou lama no seu vestido? Sim, vovó, lembro. Ah, você se lembra o que sua mãe fez? Lavou o vestido. Antes de lavar, a sua mãe deixou o barro secar para depois ela lavar. Porque se ela pegasse aquele vestido com aquele barro e colocasse dentro do tanque, o barro ia contaminar todo o vestido. Assim você deve fazer. Deixe o barro secar. Isso quer dizer, deixe esse momento de raiva, esse momento de desgosto, de contrariedade e de pensamentos que você não sabe o que aconteceu, passar. Nisso que a avó está conversando com ela, batem a porta. É a menina, a coleguinha, que veio se justificar, que ela estava guardando o brinquedo, pois a mãe havia chamada quando ela deixou o brinquedo cair sem querer. Então ela veio ali se justificar e falar com a amiga que ela iria comprar outro brinquedo. É assim a nossa vida. Deixarmos o barro secar, deixarmos que as circunstâncias passem e nós possamos tomar a devida decisão, porque no auge, na empolgação do momento, nós ofendemos, nós brigamos, nós falamos palavras impróprias, nós aumentamos a nossa circulação sanguínea, nós corremos o risco de infartarmos. O melhor a fazermos é colocarmos a água da paz, como Emmanuel fala para Chico, na nossa boca, ou utilizarmos essa historinha na nossa existência. Deixe o barro secar. Espere o momento passar. Ninguém, então, há de servir a duas ideias opostas entre si. Não tem como. Eu vivo para a riqueza, para o poder, ou eu vivo para as questões espirituais? Cada um de nós vamos responder. Só temos Jesus como Senhor. Somente Ele é o nosso Senhor. Para aqueles que o colocam como o diferencial em suas vidas e a tudo que é material. Nós colocamos Deus governando a nossa vida. Colocamos Jesus, nosso mestre, modelo e guia, como governador do nosso planeta. Se Ele é o governador do nosso planeta, então Ele pode governar as nossas vidas. Não é opção nossa? É simples? É simples. Quando nós falamos. Agora, para sentir isso de verdade,
de verdade, a gente tem que rachar muita lenha. A gente tem que se esforçar bastante. Porque nós estamos lidando com espírito ou espíritos milenares. Não é a nossa primeira encarnação e nem vai ser a última. Provavelmente. Ora, se não é a primeira e provavelmente não vai ser a última, existe uma lacuna a qual nós vamos percorrer ainda. Se nós começarmos a plantarmos hoje, se nós começarmos nessa existência, que vida a gente só tem uma, né? A gente só tem uma vida, nós somos criados, simples e ignorantes, a nossa vida foi ali. E as existências? Então, se nós começarmos agora a modificarmos a nossa visão, o nosso entendimento, não vai ser difícil, vai ser trabalhoso, é diferente, é trabalhoso, ó. Eu vou ter que arregaçar as mangas para que eu possa superar as minhas deficiências. As minhas são muitas, não sei a de vocês. De pouco em pouco, eu vou me reconhecendo. Diante das situações, eu vou me vendo como eu sou. Mas para isso, eu estou aprendendo com o Evangelho. Para isso, eu preciso querer. Eu decido quais as opções da minha vida. Quem eu coloco em primeiro lugar. Hoje a gente poderia estar em casa, não poderia? Poderíamos estar em casa. Vendo uma televisão, vendo um filme, lendo um livro, passeando no shopping. Nós poderíamos, né? Poderíamos. Mas nós decidimos. Não é ouvir a Thaís. Não é ouvir a Thaís. Não. Nós decidimos vir a uma casa de caminho. A uma casa onde nos traz paz, nos beneficia. Esses momentos são momentos de muita doação da espiritualidade para nós. E nós também estamos doando para aqueles irmãos que vieram aqui em tratamento. Olha que troca magnífica. Olha que troca maravilhosa que nós estamos fazendo. E dependendo de como está o nosso coração, nós estamos servindo muito. Porque nós estamos com boa vontade, nós estamos sem interesse, escusos. Nós estamos com o interesse de sermos ajudados, de nos melhorarmos. Porque tudo isso que nós trazemos aqui do Evangelho é bálsamo para a nossa alma, é incentivo para a nossa vida. Ao sairmos daquela porta, nós voltamos à nossa vida normal. Aos embates, às subidas e descidas, às frustrações, às decepções, os ganhos, as perdas. As perdas. E como nós não sabemos o que vem após os minutos, os segundos, as horas, nós precisamos nos preparar o nosso coração, a nossa mente, para que não caiamos na decepção, na tristeza, na amargura. Em algum momento, vamos ser chamados para fazermos as nossas escolhas. Posso andar em cima do muro, posso por um tempo, mas chega um momento que é preciso que eu decida o que eu quero. Agradar a gregos e troianos é complicado. Não é saudável. Não é saudável. Quem agrada a todo mundo tem algo estranho. Nosso objetivo é o caminho do Cristo, porque nós estamos sendo instruídos para isso. Caminharmos com Jesus, trilharmos a estrada de Damasco. E cada um tem a sua estrada de Damasco, aonde
já reconheceu o Cristo, ou então daqui a pouquinho ele aparece. Daqui a pouquinho ele desponta. Eu espero que nós já tenhamos encontrado o Cristo na nossa vida. Buscamos nessa reencarnação a nossa melhoria. Buscamos o nosso crescimento. Então, a opção é certa. É servir a Deus. É servir a espiritualidade. É doar-se. Quem planta, colhe. O Haroldo Dutra conta uma história que uma pessoa da cidade aposentou-se e ele foi para o campo onde ele queria comprar um sítio. E chegando num determinado trecho da estrada, ele viu um senhor, um camponês, sentado à beira do caminho. Ele parou o carro, o cumprimentou e pediu uma informação. Senhor, eu estou vendo essas terras e eu estou interessado em adquirir um pedaço de terra. Estou aposentado, estou querendo vir para o campo. Aqui nessas terras, dá chuchu? Pergunta boba que o homem fez para o camponês. O camponês olhou para ele e falou assim, não dá não. Ele já ficou assim. Uva? Também não. Batata? Dá não. Mas, se plantar não dá nada? Ah, bom, se plantar dá. Então, se nós plantamos coisas boas no nosso coração, nós vamos colher coisas boas. Se nós começarmos a observar o que parte dos nossos sentimentos, nós vamos começar a corrigir a nós mesmos e temos sucesso. Porque eu estou plantando, eu vou colher. Se eu planto animosidade, fofoca, discórdia, mau humor, eu vou colher a reciprocidade de tudo isso. Mas se eu planto o amor, a solidariedade, o companheirismo, a verdade, eu vou colher tudo isso. Não é opção nossa? É opção nossa. Então não tenha ideia, não tenha o conceito de que dinheiro é do mal. De jeito nenhum. É o que eu faço com a fortuna, o que eu faço com o dinheiro é que vai dizer se é para o bem ou para o mal. A missão de Jesus tinha por principal objetivo nos libertar. Libertar o homem da escravidão. Escravidão da matéria. E empreender os esforços para a conquista da vida eterna. O que quer dizer isso? A vida de puro espírito, do espírito que, havendo completado as suas provas, torna-se um espírito voltado a ajudar o progresso, o desenvolvimento. É importante, então, que a gente interprete, tire as letras e consiga entender a profundidade das palavras, o sentido dos ensinamentos do Cristo. O trabalho honroso, digno, próspero, ele só beneficia, ele só traz o bem-estar. Do momento que eu sei que todo esse trabalho honroso, esse trabalho próspero, ele foi me dado como um benefício para o meu crescimento.
e não para a minha destruição. Que eu posso dali beneficiar, não só a mim, como teste, como prova, mas eu posso beneficiar a humanidade. Quantas pessoas, até mesmo esse menino, Paulo Gustavo, que desencarnou, que diz a mídia que fazia o bem, e provavelmente fazia mesmo, sem mostrar-se. Outras pessoas que já desencarnaram e que faziam bem, como o nosso irmão doutor Bezerra de Menezes, despreendido. Mas é doutor Bezerra de Menezes. O espírito que galgou a evolução. Como nós podemos fazer isso? Isso depende de cada um. Fênelon, nenhuma das mensagens, que aqui nós temos 3 mensagens sobre o dinheiro, sobre a fortuna, Fênelon fala do mau emprego dos bens que estamos gerenciando, quando usamos apenas para satisfação pessoal. Qual será o mérito para o bom emprego? O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. Então, a fortuna, o bem material que nós herdamos ou adquirimos com o nosso trabalho, ele vai ser abençoado ou não. Ele será abençoado se nós o colocarmos à frente, se nós o colocarmos para prosperar. É isso que nós temos que ver. Servir no tempo determinado por Deus, na nossa encarnação. Emmanuel nos recomenda o seguinte, está no livro Pão Nosso, capítulo 12. Que fazes de teus pés? Que fazes de teus pés? Tuas mãos, de teus olhos e de teu cérebro? É uma pergunta que ele nos faz. Livro Pão Nosso, capítulo 12. Que fazes de tuas mãos, de teus pés e de teu cérebro? Porque aonde estiver o nosso coração, vai estar o nosso interesse. Se o meu coração está em adquirir, somar e não dividir, ali vai estar. Com a ganância, com a opulência, com a soberba e tudo mais. Então vamos falar do positivo. Vamos falar do crescimento. Vamos colocar na nossa mente, na nossa meta, sermos melhores, servirmos a Deus e administrarmos os bens. Eu vou administrar. Por isso eu não vou deixar de ser uma mulher ou um homem que cuida do meu corpo, que cuida da minha aparência, porque eu estou usufruindo. E tudo que é belo é bom de se admirar. Então eu vou conservar, mas eu sei que tem finitude, que termina, que acaba. E que para tudo tem uma escala aonde eu posso ir. Porque nem sempre eu vou entrar e sair bem. Em qualquer situação. Lembremos que tudo na nossa vida tem consequência. Uma palavra, um ato, um olhar, uma ação tem consequência. Preciso me preparar para as consequências. É o plantar e colher. Nessa terra dá, desde que você plante. Vai colher? Desde que você plante, você vai colher. Então é isso que nós temos na nossa vida, meus irmãos. É isso que nos é deixado neste capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo.
Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. O nosso horário é até 8h30. Então, meus irmãos, o que eu preparei para trazer na noite de hoje para nós, para a nossa reflexão, para que a gente possa, ao sair daqui, sair muito melhor com essas palavras do Evangelho. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Desejo tudo de melhor, muita paz e que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Nós agradecemos a Thaís pela contribuição do estudo de hoje. Eu sempre, quando leio esse capítulo, eu lembro, na época de juventude, né, na universidade, tem lá, né, utilidade providencial da riqueza, né, e os espíritos são bem categóricos, né, de distribuir para os ricos e para os pobres aguardar com paciência, né, paciência que uma hora tudo é destinado ao nosso Criador, ao nosso Pai soberanamente justo e bom. Aproveitando que está aqui com o poder da fala, também lembrando de que algumas pessoas estão nos procurando pelo Facebook. Nossos estudos da casa, quem tem interesse, é só mandar para a gente o WhatsApp, que a gente já adiciona nos grupos dos estudos da casa. Então, quem tem interesse pode mandar ou por e-mail ou então a mensagem privada do Facebook, que a gente manda, a gente acaba adicionando o número do WhatsApp nos links de estudo. Os estudos são na segunda-feira, às 19h30, o estudo do Evangelho, na terça-feira, o estudo da mediunidade, também às 19h30, e amanhã, nas quintas-feiras, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Também tudo às 7h30. No sábado, a evangelização da criança, do jovem e dos pais é também realizada às 15h45, né? Quase 3 horas, né? Mas a gente faz uma introdução antes com música. Então, 2h45 tem lá a evangelização. A evangelização não é só para criança e jovem, não, tá, gente? Quem quiser participar, os pais que quiserem participar, é aberto para todo mundo. É só pedir o link lá que a gente adiciona para vocês. Essas atividades são virtuais, não são presenciais. A única atividade que nós estamos realizando presencial na casa é a palestra pública de quarta e de domingo. São atendimentos presenciais conforme o decreto da prefeitura, com uso obrigatório da máscara, álcool gel, aferição de temperatura, cadeiras distanciadas, toda uma adequação para que a gente possa atender presencialmente as pessoas aqui, né? E também tem um sopão no sábado pela manhã, que é feita a confecção para entrega lá na comunidade de Vila Rica, Três Poços. Então vamos elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus nosso Pai pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, estudando um pouco da obra do Evangelho, da Boa Nova, para que a gente possa imbuir através desses conhecimentos, dessas reflexões e aproveitar a oportunidade que estamos aqui estudando para justamente retirar as mazelas do homem velho na construção do homem novo. Que possamos, através desse estudo, cada vez mais refletirmos a nossa necessidade de reforma e, ao mesmo tempo, aproveitar todos esses ensinamentos nessa construção do homem de bem, colaborando com a regeneração desse planeta, da qual nós estamos falando há muito tempo de transição planetária,
mas sabemos que agora nós estamos num momento de recolhimento para justamente despertar para o crescimento do Espírito, o amadurecimento do Espírito para esse planeta de regeneração. Ampare a todos os familiares, a todas aquelas pessoas que estão passando pelo desafio, seja da coronavírus ou outras doenças. Ampare também a todos aqueles espíritos que estão passando pela fase do sofrimento. Ampare a nossa comunidade local, nosso país e nosso mundo que está passando por essa enfermidade, mas que todos nós sabemos que pela oportunidade bendita que nós estamos recebendo de transformação íntima e de caminhar sempre à frente, removendo as montanhas e erguendo a fé, nos alimentando a seguir os nossos caminhos. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja agora e sempre, que assim seja. Antes da gente passar para o passe, também é bom registrar também nossas vibrações para nossa irmã Sueli Caldas, que teve o despertar para o plano espiritual, o verdadeiro plano, né? Agora na parte da tarde. Sueli Caldas era uma grande colaboradora do movimento espírita nacional. Ela é de Juiz de Fora, esteve em Volta Redonda, se não me engano, uns 2 anos antes, né? Se não me engano, foi 2018 ou 2019, se não me engano. E a última live que ela esteve presente em Volta Redonda foi a do Gilfa. Então, que a gente possa ali, na memória de Sueli, né, emanar as nossas vibrações para nossa irmã, que eu tenho certeza que está com uma grande equipe lá atendendo a espiritualidade maior. Eu pedi para os passistas entrarem para a câmara de passe. Nós vamos iniciar o passe agora. Boa noite a todo mundo.